palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Apocalipse, capítulo de número 1. Quem o encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, do 1 em diante. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos soberanos dos mortos, verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a voz dele era como a voz de muitas águas, e ele tinha
na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando sai na sua força resplandecente. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, assim: as 7 estrelas são os anjos, e as 7 igrejas, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Glória a Deus. Muito obrigado. Que o Espírito Santo nos guie nesses dias que estaremos estudando sua palavra, pregando esses sermões no livro do Apocalipse. Os acontecimentos dos últimos anos nos convidam para focarmos nossa atenção nas revelações do Apocalipse. Ninguém se engane, nós estamos vivendo cada dia mais próximos do fim. E a Bíblia Sagrada diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Antigo Testamento nos afirma para nós estarmos preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor, nosso Deus. Hoje estamos na incumbência do Espírito Santo para trazermos a palavra de Deus no primeiro livro, no primeiro capítulo do último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. Esse livro, esse capítulo, melhor falando, nos aproxima de todo o conteúdo do livro. Esse primeiro capítulo é crucial para você entender todo o livro. Portanto, muita atenção. Quando você vai ler qualquer livro, seja sacro ou secular, você deve imaginar em algumas coisas importantíssimas antes de ler qualquer livro. Qualquer livro. Você tem que pensar, por exemplo, algumas coisas no título. Do que trata? Você tem que pensar, por exemplo, no autor. Quem escreveu? Você também tem que pensar, quando ler alguns livros, no destinatário, para quem foi escrito. Você tem que estar prestando atenção nesses detalhes, a época, por que foi escrito, qual o contexto que foi escrito. Existem livros na minha biblioteca que eu pego para ler, e eu tenho que saber que aquele autor viveu em 1940, para eu entender o que ele quis dizer, qual era o contexto da época, em que ocasião, ou como foi aquela ocasião da escrita daquele livro. Essas perguntas, entre outras, devem ser feitas quando você lê esse livro do Apocalipse. Por exemplo, vamos imaginar nestes tópicos dentro da visão do Apocalipse. Vamos decolar comigo. Pensemos no título deste livro. Está no primeiro versículo, olha aí. É bom que você esteja com a Bíblia aberta e confira comigo. E se você puder ter uma caneta para grifar, é importante. O primeiro versículo diz: revelação de Jesus Cristo,
a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou ao seu servo João. O título desse livro é Revelação. Apocalipse não significa enigma, como muitas pessoas pensam ao ir para o livro. Por que muitos não compreendem o livro? É porque quando eles vão para o livro, eles já vão com a mente fechada, pensando que o livro é um enigma. Mas não é um enigma, é uma revelação. É algo que está encoberto, aliás, descoberto, esclarecido. Agora preste atenção, o livro de Daniel é outra coisa. Quando você lê o final do livro de Daniel, no capítulo 12, verso 4, Deus diz: Daniel, você cele as palavras deste livro, e ele ficará selado até os tempos do fim. Por isso que durante muito tempo o povo não entendeu Daniel, porque o livro de Daniel, ele foi ordenado que fosse selado. Ele é de difícil compreensão. O livro de Daniel, em alguns aspectos, é enigmático, mas é diferente do livro do Apocalipse. Por exemplo, se você meditar no que diz, no capítulo 22 de Apocalipse, verso 10, já diz o contrário. Lá está escrito: não seles as palavras das profecias deste livro. É o contrário do livro de Daniel. No livro de Daniel, a ordem é: sele esse livro até o tempo do fim. Capítulo 12, verso 4. No livro do Apocalipse é: não seles as palavras deste livro. Capítulo 20, versículo 10. Então, o título não é enigmático, não sugere um conteúdo enigmático, sugere algo esclarecido. Levante sua mão direita e diga comigo: em nome de Jesus, eu vou estudar um livro aberto. Repita: revelação. Revelação. Amém. Se é revelação, não é um enigma. Quantos entenderam até aqui, digam simplesmente amém. Agora, revelação de que ou de quem? Ainda nessa questão do título, a revelação é a revelação de, antes de tudo, Jesus Cristo. Preste atenção, não é antes de tudo, isso é muito sério para você entender o livro todo, não é antes de tudo uma revelação das coisas futuras. É antes de revelar as coisas futuras, é uma revelação da pessoa de Jesus. Então a preocupação do autor, a preocupação de Deus, que é o autor que usou João, não é revelar as coisas futuras, é revelar seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Preste muita atenção, esse livro vai revelar muita coisa a respeito do futuro, mas ele começa revelando sobre Jesus. Aleluia! Revelação de Jesus Cristo. Agora, vamos pensar agora em outra questão. Qual é o objetivo deste livro? Por que Deus enviou o seu Espírito para revelar esse livro? O objetivo está aí no versículo de número 1 ainda. O objetivo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer, e pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. Qual é o objetivo desse livro? Por que ele foi escrito? Ele foi escrito para mostrar, para revelar, para descobrir, para deixar claro
o que vai acontecer no futuro, o que está para acontecer no decorrer da história. No caso, nós outros, hoje, já lemos o livro, vendo que coisas já aconteceram em cumprimento do Apocalipse, mas na época de João, tudo ainda estava para se cumprir, as coisas que em brevemente devem acontecer. Esse é o objetivo do livro: preparar um povo para grandes acontecimentos. E neste caso, temos que entender que é para mostrar aos seus servos. O problema é que quem não é servo diz que não entende o Apocalipse. Esses têm razão, mas nós somos servos. Nós não temos o direito de ficar sem entendermos o Apocalipse. Se tem alguém que não entende este texto sagrado, eu não estou dizendo que vamos conhecer na sua plenitude, na sua totalidade. Ninguém nunca vai esgotar o que está na palavra de Deus, mas o que você precisa, o que os servos precisam entender, Deus vai revelar nesses domingos aqui, e já está na hora de você dar glória a Deus. Em terceiro lugar, deixando a questão agora do objetivo, pensemos agora no vaso que Deus escolheu para escrever. No caso, o autor. Nós sabemos que foi João, mas tem muita coisa a ser dita sobre isso. Olha o versículo de número 1 ainda. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou a João, seu servo, o qual, falando de João, testificou a palavra de Deus, verso 2, e deu testemunho, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Verso número 3, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está. 4. João, as igrejas, 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz da parte daquele que é, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Então essa parte que lemos fala sobre o autor, que é João. Você precisa entender quem é esse João. Esse João, preste atenção, é responsável por 3 grandes obras no Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho joanino, Evangelho de João. Ele também escreveu as 3 cartas joaninas, primeira, segunda e terceira carta. E ele escreve o texto do Apocalipse. Ele é responsável por 3 grandes obras. Agora, uma coisa importantíssima a você imaginar: nessas 3 obras, escuta, ele apresenta Jesus de maneira diferente. Quando esse João escreve os evangelhos, ele apresenta Jesus como o profeta. Aleluia! Quando ele escreve as 3 cartas, ele apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Aleluia! Aquele que intercede por nós, filhinhos, não pequeis. Olha, mas se pecardes, tendes um advogado, um intercessor. Em Apocalipse, Jesus é o rei. Aleluia! Nessas 3 obras, ele apresenta Jesus com aspectos diferentes. Em João Evangelho, Jesus é o profeta. Nas cartas, Jesus é o sumo sacerdote. E em Apocalipse, Jesus é rei. Aleluia, aleluia. Esse autor é aquele discípulo amado a quem Jesus confiou sua mãe quando estava morrendo. Esse autor é aquele discípulo que deitava no ombro de Jesus e escutava a batida do coração de Jesus.
É esse homem que está sendo usado aqui para escrever esta obra e dizer: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia. É ele que está sendo usado para dizer que o tempo do fim está próximo e que a igreja está passando neste momento do século 21 as dores de parto, as principais dores de parto, as contrações da mulher quando está para dar à luz, e que em brevemente a mulher dará à luz e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, porque o tempo está próximo. É ele que está sendo usado para escrever. É o João que deita no peito de Jesus e escuta a batida do seu coração. Agora vamos para o quarto pensamento. Pensemos no destinatário, a quem se destina esse livro, para quem João escreve esse livro. Olha o versículo de número 3 comigo, por gentileza. Veja comigo os versos 3 e 4. O 4 já resolve tudo. João, às 7 igrejas que se acham na Ásia: graça e paz seja convosco, da parte daquele que era, daquele que é e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham no trono, diante do trono. Versículo 4 começa: João, às 7 igrejas. Preste atenção. O destino deste Apocalipse eram 7 igrejas da Ásia, igrejas literais: Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia, está lá na frente. Algumas delas pastoreadas por grandes nomes da história cristã. Preste atenção. No decorrer das nossas exposições aqui, eu vou trazer algumas fotografias desses lugares onde essas igrejas estavam, como é que elas estão hoje, como que esses lugares estão hoje, como que Esmirna está hoje, como estão as ruínas de Sardes, como estão as ruínas de Filadélfia. Eram igrejas literais, porém ilustram muito bem a história da igreja cristã. Cada igreja dessa ilustra um período da igreja de Cristo. Por exemplo, a primeira igreja, Éfeso, a igreja de Éfeso retrata a igreja do 1º e 2º século aproximadamente. E se você estudar as características, atenção, da história eclesiástica, nós já devemos estar vivendo na última igreja, a igreja de Laodiceia, e ela está terminando de acontecer para Jesus despontar em glória. Isso é uma outra história, porém o destino desta exposição de João é as 7 igrejas que estavam naquela época precisando ouvir uma palavra em meio a uma grande perseguição. Mas ilustra a história da igreja cristã. Agora eu quero levar vocês para um outro tópico nesta exposição desta noite. Eu quero mostrar a vocês como é que João faz a sua saudação. Todo bom livro deve ter de alguma forma a saudação a alguém, que às vezes é tido em alguns livros hoje como a apresentação, dedicatória e tudo mais. Alguma coisa parecida. Como é que João faz a sua saudação? 4, 5 e 6. João às 7 igrejas da Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, aleluia, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder
para todo sempre. E todos dizem, aqui João está dando a sua saudação desse livro. E essa saudação tem algumas características. Primeira característica dessa saudação: ele envolve a Santíssima Trindade em sua saudação. Quer ver se ele não envolve a Trindade? Olha o que é que ele diz. Versículo 4 novamente. João, as 7 igrejas que se acham na Ásia, olha ele saudando: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Isso é Jesus. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, isso é o Espírito Santo. E ele volta a falar em Jesus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha a terceira pessoa agora, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ele está envolvendo a Trindade, aleluia, em sua saudação. Segunda característica da saudação de Paulo, de João no Apocalipse: ele envolve, presta atenção, a plenitude do Espírito. Quando ele diz no verso 4, olha aí: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos. Espíritos com E maiúsculo. Quem são esses 7 espíritos? É apenas o Espírito Santo. É porque a carta, o livro é mandado a quantas igrejas? A 7. A 7 igrejas. Aí ele menciona o Espírito Santo como sendo 7 espíritos, para dizer que em cada igreja o Espírito está. Aleluia! Isso trata da plenitude do Espírito Santo. A saudação de João envolve a plenitude do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, essa saudação de João envolve as 3 faces do ministério de Jesus. Vocês sabem que o ministério de Jesus foi, já falei, rei, sacerdote e profeta. Já falei que João, nos 3 textos que ele escreve, Jesus é profeta no Evangelho, Jesus é sumo sacerdote nas cartas e é rei no Apocalipse. Pois aqui nessa saudação, não é que ele envolve esses 3 ofícios? Levante a mão comigo e diga: revelação de Deus. Diga: eu estou aqui para aprender sobre Deus. Preste atenção aqui que os ofícios do ministério de Jesus são revelados nessa saudação. Olha o versículo 5, como é que diz, preste atenção. Ele está saudando e diz: graça, ele está saudando e está dizendo agora: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Ele é o quê? Ele é o que? A fiel? Grita aí: ele é a fiel? Você sabe o que é fiel testemunha? Profeta. Aleluia. O primogênito dos mortos. Você sabe que para ser sacerdote, o grande sacerdote de Israel chamava-se primeiro sacerdote. Então, primogênito dos mortos é o sumo sacerdote. E o príncipe dos reis da terra, se é príncipe dos reis da terra, ele é o rei. Então a saudação de João: Jesus também é profeta, sacerdote e rei. Teve gente que começou a querer bater palma e parou. Não para não. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Em sexto lugar, qual é o tema central deste livro? João vai mostrar isso a partir do verso 7. O tema central do Apocalipse. Olha o que diz o versículo de número 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo
aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O tema central do livro do Apocalipse é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, a vinda de Jesus. Esse texto aqui nos mostra que João começa apresentando a segunda fase da vinda de Jesus, a vinda pública, a vinda para todo mundo ver. Preste atenção o que é que ele diz, versículo 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. João resolve, preste atenção, isso é um mistério muito grande essa questão aqui, preste atenção. João resolve deixar a questão do arrebatamento com Paulo. Ele não trata muito do arrebatamento, ele deixa para Paulo. Vocês se lembram que Paulo, quando escreveu 1 Coríntios capítulo 15, ele disse assim, que Jesus iria em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Vocês se lembram que ele diz, o apóstolo Paulo, que no abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados? Se lembram que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo apresenta a partir do verso 7 até o verso 18, sobre o arrebatamento, e ele diz que nós não devemos estar apreensivos, que a qualquer momento nós olharemos aos céus, e os cristãos que estiverem em Cristo serão arrebatados ao encontro de Jesus nos ares. E Paulo mandou que nós consolássemos uns aos outros com essa palavra, que a palavra do arrebatamento era uma palavra consoladora. Se lembram do que ele disse? Que a qualquer momento, ao ressoar a sua trombeta, ao ouvir a voz do arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados, e iremos ao encontro de Jesus nos ares. Isso é arrebatamento, é Paulo que trata sobre isso, Paulo que trata sobre esse arrebatamento. Mateus, ele dá uma pinceladazinha quando diz assim, naquele dia e hora ninguém sabe, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. E 2 estarão na cama, 2, e um será levado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, um será levado, outro deixado. 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado. Essas questões relacionadas ao arrebatamento, João não tocou muito nesse assunto aqui no Apocalipse, nem no Evangelho. Lembra de João 14, verso 1? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Ele não trata muito ali. É a mesma coisa que ele faz no Apocalipse. Eis que vem com as nuvens. Ele já trata da vida de Jesus pública, para acertar contas com os homens da terra. Sabe por quê? Sabe por quê? O arrebatamento que Jesus vem fazer é um trato diretamente com a igreja. Agora a segunda vinda é um trato também com o mundo, e o mundo estava prejudicando a igreja na época de João, e Jesus está dizendo através de João, ele vem com as nuvens, e as tribos da terra se lamentarão. Ele não está tratando, antes de tudo, do gozo que os crentes receberão. Esse gozo ele já deixa lá para o capítulo 19 precisamente,
o gozo que os crentes terão na segunda vinda de Cristo. Mas aqui ele está dizendo para os perseguidores da igreja: serão homens e mulheres que irão se lamentar. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem descendo das nuvens com poder e grande glória. Essa parte é muito importante, porque o tema central é essa segunda vinda de Jesus. Poucas vezes ele fala do arrebatamento. Eu quero levar vocês agora para o versículo número 9, para mostrar qual foi o contexto da escrita desse livro. Verso 9 diz assim sobre o contexto: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro da aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Esse é o contexto que ele escreve. João estava fora do seu território natal. Escuta, João tinha saído das suas terras, tinha abandonado sua família, por causa da mensagem que ele levava e por causa da fé que ele tinha. Ele estava exilado, ele estava longe, da família, ele tinha cerca de 100 anos, estava sendo perseguido pelo imperador da época, estava longe de tudo e de todos, numa ilha, aonde ele iria morrer, iria sofrer, e faziam mais de 60 anos que ele não ouvia a voz de Jesus. Mas eu quero te dizer, irmão, quando nós estamos assim abandonados por tudo e por todos, Deus não nos abandona. Quando nós estamos velhos, quando nós somos idosos, Deus não nos abandona. João estava sendo perseguido, estava na ilha por causa da palavra que ele não negou. 100 anos, lembrando de casa, lembrando da igreja da Ásia, 7 irmãs, 7 igrejas, dos 7 pastores lá, que ele amava muito. Para ele, humanamente falando, estava tudo terminado. A história diz que um dia tiveram tanta raiva desse homem, porque ele era o último apóstolo que estava vivo. Pedro já tinha morrido, Mateus já tinha morrido, todos já tinham morrido, só tinha ele, 100 anos, não conhecia ninguém, já idoso, muito doente, longe de tudo e de todos. A história eclesiástica diz que disseram: vamos pegar esse velho e jogar dentro de um tacho de óleo fervendo, vamos acabar de matar. E pegaram este homem e jogaram dentro de um tacho cheio de óleo, fervendo, borbulhando. E para o espanto dos argozes da época, quando olharam para dentro daquele tacho, João estava como que estivesse nadando dentro daquele óleo. Aleluia! João estava como se estivesse nadando dentro daquele óleo. O óleo não conseguia devorar a vida de João, o corpo de João. Por causa de quê? Por causa da unção que estava sobre sua vida. Já está na hora de dar glória a Deus e aleluia. Agora, vamos para a penúltima consideração. Eu quero considerar, neste momento, a penúltima coisa, o penúltimo ponto. Aleluia. Pensemos agora como foi aquela ocasião que Deus começou a revelar esse livro a João. Pensemos agora como foi. Preste atenção aí na ocasião, versículo 10. Vamos comigo. E eu fui arrebatado. Diga, João foi arrebatado. Ele diz: e eu fui arrebatado no dia do Senhor. Aumenta um pouco o meu retorno, por favor, meu filho, agora. Eu fui arrebatado, obrigado, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés
com uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça havia cabelos brancos como a lã e como a neve, seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua direita as 7 estrelas, da sua boca saiu uma afiada espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele colocou sobre mim a sua mão e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Nesta ocasião em que João vai receber esse apocalipse, esse texto que eu li revela-nos 3 grandes coisas. Primeira coisa que é revelada nesse texto sobre aquele momento ali. Primeiro mostra que João ouviu. Repete comigo: João ouviu. Depois vai mostrar que João viu. Diga, viu. Em terceiro lugar vai mostrar que João caiu. João ouviu, João viu e João caiu. Vejam que João viu. João ouviu antes. Veja bem o que está escrito aqui. Veja comigo aqui o versículo número 10 em diante, diz assim: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi. Diga, João ouviu. Ele disse: eu ouvi por detrás de mim uma voz, como a voz de uma trombeta, que dizia: João, o que tu vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que se acham na Ásia. Aleluia. Nesta grande ocasião, João vê, ele vai ser arrebatado, e diz que João ouve, ele ouve uma voz. A primeira coisa que nós devemos entender é que qualquer reunião da igreja, o nosso primeiro objetivo não é outro, é ouvir. Qualquer ocasião em que Deus esteja no meio, a primeira coisa que Ele quer é que sua voz seja ouvida. E naquela ocasião de João, lá na ilha de Pátimo, exilado, a primeira coisa que aconteceu com João foi ele ouvir. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma voz, como a voz de uma trombeta. Quando você vier para a igreja, a primeira coisa sua, o primeiro objetivo seu deve ser ouvir a voz da trombeta, a voz do Senhor, a voz de Deus. Não tem outro objetivo. Eu quero ouvir, eu vou ouvir, escutar a voz. Eu vou para ouvir a voz. Eu vou ouvir a voz. Sabe por quê? Porque é pela voz de Deus que o mundo foi criado. Foi pela voz de Deus que Deus sustentou tudo. É pela voz de Deus que Deus diz: haja e há. A voz de Deus foi a primeira coisa que aconteceu naquela ocasião. Labacachacamandaraia. Agora, depois que João ouviu, ai, é muito bonita a palavra de Deus, é muito especial. Olha o versículo 12: e virei-me para ver quem? Para ver quem? Falava. Ele quer ver quem fala. Significa dizer que primeiro ele ouviu a voz. Ele disse: virando-me, vi 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Eita glória! Nós queremos ter visões, não é? Pois a visão de Deus é para quem ouve a voz de Deus. Se você quiser ter visões do Filho do Homem, você terá, mas antes você tem que aguçar os ouvidos, que nem João, para ouvir a voz, como a voz da trombeta, que é a voz de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, agora ele vai ter a visão do Filho de Deus. Agora, só que a visão que ele vai ter aqui não é a visão que ele um dia teve de Jesus, aquele carpinteiro, aquele rabino da Galileia.
Agora é a visão do Cristo exaltado. Ele olha para Jesus, aqui o texto vai dizer que quando ele olha para Jesus, é totalmente o aspecto de Jesus, daquele aspecto de Jesus da Galileia. Agora é o Cristo ressuscitado. Olha para mim, você leu comigo, o texto vai dizer: seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, o seu peitoral um cinto de ouro, os seus pés como latão reluzente, como quem da fornalha foi forjado, e da sua boca saía uma espada. Cheio no maca, flada baixa.